Gente, que alegria! Nós estamos aqui para fazer a nossa primeira rede de homens depois de nem sei quanto tempo. Mas eu bobear aí faz muito tempo mesmo. E na nossa nova casa aqui é a primeira. E nós estamos muito felizes, porque olha só quantos homens tem aqui nessa noite. Você já olhou ao teu redor ou não? E homens casados, homens fortes. Não vou falar que é homem bonito, porque senão fica esquisito o negócio. Imagina alguém falar para você assim, vira para o irmão do lado e fala, olha, você é lindo. Não pega legal, né? Então, amém? Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Quero ser bem breve, bem objetivo. Mas um dos motivos de nós estarmos aqui é para entender o nosso papel em Deus. O tema dessa noite é o homem cabeça versus o homem cabeção. Poderíamos resumir o cabeça contra o cabeção. Então, para a gente entender um pouquinho o que Deus quer falar com a gente, eu quero ler um texto lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então eu quero pegar esse versículo um pouquinho, da gente voltar a ele, olha só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas a ênfase maior que eu quero falar hoje aqui é sobre que o Senhor diz que nos faria uma auxiliadora. Então entenda uma coisa, quando eu leio Efésios 5:23, vocês vão entender o que Deus quer falar com a gente hoje. Porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Olha a comparação, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então preste bastante atenção aqui. Quando Deus faz o homem e a mulher, Ele faz a mulher para ser, repete comigo, tem traduções que diz ajudadora. Então diga comigo assim, homem, cabeça, não cabeção. Mulher, auxiliadora, ajudadora. Você sabe por que eu estou falando sobre isso? Eu até coloquei esse tema como uma forma da gente descontrair um pouco e brincar. Quando você fala cabeção, tem 3 tipos de cabeção, né? É o que se aplica, por exemplo, a pessoa que tem uma cabeça grande. Se tiver alguém que tem cabeça grande aí, disfarce, não olhe para essa pessoa. Macaxeira, você está sendo perseguido hoje. Segundo lugar, o cara que é meio vacilão, né? Ou seu cabeção, você vacilou. Terceiro lugar é o quê? É quando a pessoa é muito inteligente. Olha, a pessoa tem um cabeção, né? Olha, passou no vestibular em primeiro. Então, esse termo ele é usado para essas 3 coisas. Para você dizer para alguém que ele é muito inteligente, que não é o caso aqui que eu quero usar esse termo cabeção. Também não é falar do tamanho da sua cabeça, mas é falar que às vezes você pode estar sendo um homem vacilão, em vez de ser um homem cabeça. E quando a gente se torna um homem vacilão, quando a gente não assume o nosso papel, a gente vive numa geração hoje, preste bastante atenção nisso que eu vou falar com vocês, que tem muitos homens que não assumem a sua postura. A gente já vive uma época onde o feminismo, ele ganhou uma força muito forte. As mulheres, nos últimos anos, elas começaram a querer ocupar os espaços dos homens. Elas começaram a querer ter o mesmo cargo de homem, querer fazer as mesmas coisas que o homem faz.
E tudo isso por causa de um movimento feminista. Só que o movimento feminista ganhou força e o movimento machista, do macho raiz, do homem cabeça, ele perdeu força. E qual é o problema disso? Você pode perguntar assim, fala assim para mim, qual é o problema disso, pastor? Gente, me ajuda aí, hein? Pergunta para mim, fala, qual é o problema disso, pastor? O problema disso é que você está quebrando um princípio. E toda vez que a gente quebra um princípio, a gente tem um problema. Eu vou explicar melhor para vocês. Vamos lá. É muito comum hoje a gente ouvir assim, no meio dos homens. Vou ver o que a mulher acha. Minha mulher, se ela deixar. Pastor, você não conhece a fera. Qual é o problema disso? O problema disso, não estou querendo, preste bastante atenção. O que eu estou ministrando aqui não é a questão de você respeitá-la, porque a Bíblia nos ensina a respeitar a mulher. Mas eu estou querendo ilustrar que tem muitos homens entregando o poder de decisão da sua casa na mão da mulher. Entregando o poder que é dele na mão da mulher. Transferindo responsabilidade que é dele para a mulher. Por exemplo, quantos homens que às vezes vêm para uma igreja só se a mulher arrastar ele. Se deixar, pastor, eu fico no sofá. Se deixar, eu fico de boa. Esse é o problema. Você está sendo um cabeção. Você está vacilando. Você está entregando para ela o que foi dado a você. Porque você é o cabeça. O cabeça é o que direciona, o cabeça é o que pensa, o cabeça é o que dá instrução. O cabeça é o que é para cá que eu vou. E se você não entende que você está quebrando o princípio, você sabe o que vai acontecer? A sua casa vai virar uma bagunça. Porque a ordem é, o homem é o cabeça da casa. A mulher não foi feita para ser cabeça da casa. A mulher foi feita para ser auxiliar. Ela é para te ajudar. Ela não é para fazer as coisas no teu lugar. Agora, eu vou mais. Irmãos, eu quero hoje aqui chutar tua canela. Deus tem mexido no meu coração. Você sabe por que essa reunião está acontecendo? Porque eu sinto uma necessidade de falar com homens, que se desperte homens de verdade, que assumam sua postura, o seu papel. Por exemplo, tem homem que às vezes, isso é muito comum hoje, é melhor mandar a mulher ir trabalhar e ele ficar em casa. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas entenda uma coisa, preste atenção nisso. Você, homem, tem que ser provedor, cara, que assume a responsabilidade. Tem homem que não tem, presta atenção aqui, você jogou na mão da mulher a responsabilidade de educar seus filhos. Vai lá, conversa você, vai. Amor, olha lá, fazendo bagunça de novo. Olha lá, olha o que está aprontando lá. Vai lá, resolve. Quantos homens não batem no peito a responsabilidade de educar um filho? Teve reunião de escola hoje. Eu estava indo para minha casa. Minha esposa foi na reunião da escola. E as notas estavam tudo ok, o comportamento estava ok, mas tinha algumas coisas a respeito de amizades que precisavam ser ajustadas. Ela falou, eu já conversei. Eu falei assim, você conversou do seu jeito, agora eu converso com ele do meu jeito.
Ah, converso com ele depois. Não. Agora é a minha conversa com ele. Sentei, acabamos de comer, eu falei, agora nós vamos conversar. Nós vamos falar a respeito de amizades. A Bíblia fala sobre isso. Isso. Se você ama mais o mundo, se você se torna mais amigo do mundo do que amigo de Deus, você se torna inimigo de Deus. Pai, mas e se eu me posicionar na escola? Os amigos ali estão falando de mulher pelada, de pornografia, e se eu me posicionar, e se eles me excluírem? Aprenda uma coisa, é melhor agradar a Deus do que aos homens. Seja homem, meu filho. Você precisa ter peito para enfrentar o que é errado desde cedo. É papo de homem, olho no olho. Você sabe por que tem muitos filhos que às vezes se perdem? Porque você é omisso no seu papel de olhar no olho e de ensinar a verdade. Por quê, queridos? Preste atenção, nós fomos chamados para ser sacerdotes. No Novo Testamento, a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Então, o sacerdócio está sobre o homem, a mulher, o filho. Isso é para todos nós, quer dizer, reinar em Cristo, ministrarmos sobre o Senhor. Mas só que a cabeça, a posição cabeça, é um homem. Então, quando você quer terceirizar algo que foi colocado sobre você, você sabe o que vai acontecer? A tua mulher não aguenta. Queridos, deixa eu falar uma verdade para vocês aqui. Mulher não gosta de homem banana. Mulher não gosta de homem frouxo. Escuta aqui, não gosta. Porque isso não é o papel dela, se tornou pesado para ela. Você está entendendo? Porque não é a função dela. A função do homem é aguentar o arroxo, é segurar a pressão, é segurar o pega. Você foi feito para ser o porto seguro da mulher. Então, quando você dá uma responsabilidade que é a sua para ela não aguenta. Ela vai se sentir pressionada, ela vai se sentir desamparada, porque está acontecendo o quê? Troca de funções dentro de um lar. Então, quando você assume de fato o seu papel, a sua posição, a sua postura de líder, de cabeça, o que lidera, o que não espera, o que diz, você vira para esse abençoado perto de você e fala assim: é você que Deus levantou para puxar a fila. Ouvindo uns 3, 4 vivos aí. Diga de novo para ele, fala assim: foi você que Deus levantou para puxar a fila. Quem está vivo aí, levanta a mão, faz assim. Levanta a mão bem alto, fala: eu vou puxar a fila. É puxar a fila, meu irmão. É chacoalhar um amendoim lá dentro da sua casa, falar: vamos. Entendeu? É tipo assim, ó: ai, pastor, eu só chego atrasado, mas a minha mulher não me ajuda. Filho, põe pressão na terra. O culto é 7 horas da noite, começa a pressão 4 horas da tarde, fala: vamos, eu tenho horário. Todo mundo vai, vamos, puxa a fila. Você está entendendo? Tipo assim, você está entregando coisa que não é. Ai, bem, administra aqui, vai, o que você fizer, tá bom. Não reclame se ela gastar e você nem viu. Mulher é sentimento, homem é razão, amém?
Você foi lá, confiou, de olho fechado. Ah, mas eu confio, pastor. Eu confio tanto. Confie, ok. Mas não feche os seus olhos. Você sabe por que eu já vi gente quebrando nos negócios? Porque confiou as finanças de olhos fechados. Sabe por que às vezes a casa entra em bagunça? Porque mulher é coração, homem é razão. Você pode falar assim, ó, me ajuda com isso aqui, paga essas contas para mim, faz isso. Mas você tem que conferir de perto. Porque ela foi feita para te auxiliar. Não fazer a tua função. Você entende a diferença? Fazer a tua função é uma coisa, auxiliar é outra. Então assim, a responsabilidade do sim, do não tem que ser sua. Ah, pastor, isso soa muito machista. Então nós precisamos resgatar essa cultura, porque você já deixou o feminismo entrar dentro do seu coração. Porque esse é o papel do homem. Você está entendendo? Hoje em dia tem tanto homem mimimi que dá medo, irmãos. Dá medo. E precisa ser homem que faça assim. Olha, escuta. Não vamos gastar esse mês. Mas qual é a questão disso? Deixa eu agora fazer um meio de campo nisso. Sabe por que tem muita mulher que toma posição? Porque cansou de esperar o homem fazer e não fez. Pastor, se eu não fizer, vai ficar aí. De repente tem uma goteira lá caindo assim, ó. Tic, tic. A goteira já virou, já está jorrando. Você não teve capacidade de arrumar e nem virar para ela, ou você ligar para alguém e falar assim, ó, liga para o marido de aluguel, liga para o encanador, liga para o eletricista, vem aqui, arruma isso aqui. Então, a mulher, às vezes você vai lá, ela está fazendo coisa que não é para ela fazer. Porque você entregou para ela o quê? O domínio, a cabeça, o poder da decisão. Posso ouvir um amém ou não? O maior problema não é a mulher mandona, é o homem, não, peraí. É o homem cabeção, deixa eu mudar. O problema não é a mulher ser mandona, o problema é o homem ser um cabeção e não se posiciona. Oh, pastor, não, filho, tenha sabedoria. Quem conhece minha mulher sabe que ela é muito séria, muito firme, certo ou não? O pessoal não gosta nem muito de brincar com ela. E era uma onça. No começo das coisas eu falei assim, espera aí, ó, aqui não. A Bíblia me ensina que aqui eu sou o cabeça. E é por limites. Porque se você não põe limites, você terá inversão de valores. Quem está entendendo? Agora, deixa eu dar uma defesa para as mulheres aqui. E dar uma chutada na canela de uns homens. Por que tem mulher que é desconfiada? Por que tem mulher que é irritada? Por que tem mulher que briga? Pela ausência de homens assumirem seu papel. Por exemplo, a mulher é desconfiada, é briguenta, é ciumenta. Por que ela está fazendo isso? Será que é porque ela não já pegou muito lance seu em pornografia escondido? Será que ela não pegou seu celular, tirou a senha, olhou lá e viu você olhando pornografia toda hora? Será que ela já não viu você entrando no banheiro e demorando para sair, desconfiado que você estava lá se masturbando?
Será que a tua mulher já não pegou você com um lancinho olhando para outras? Será que a mulher já não percebeu em você que quando tem uma mulher perto de você, a tua afeição muda? Você fica toda risada. Entendeu? Você conta piada perto, tem mulheres perto, você ai querida, será que ela já não pegou esses lances seus? E por isso que ela se tornou uma mulher mandona, uma mulher ciumenta, uma mulher xarope, porque faltou postura sua. Faltou de repente você bater no peito e falar: cara, eu preciso ser um homem de verdade. Quando eu decidi casar com essa mulher, eu prometi para ela fidelidade. Eu prometi para ela que eu ia honrar ela. Então, quando a gente entende isso, quando a gente é sério no nosso caráter, porque olha só a comparação que o Senhor dá. O homem é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Agora olhe para Cristo, irrepreensível, que se doou, que se entregou. Olha para a gente se entrega por elas, ao ponto de nós falar: não, fica tranquila, eu tomo conta do negócio. A gente é aquele que, de repente, é sério. Outra mulher conversa com a gente conversa com seriedade, a gente se blinda de qualquer problema, para não dar pano para manga, para que na hora que, se for qualquer lapso de doidura, porque isso acontece também, né? Sim ou não? Pode falar hoje que elas não estão aqui perto, tá? Porque tem também aqueles lapsos de ciúmes, né? Ai, o que foi? O que aconteceu? E não sei o quê. Se você faz a tua parte, você pode virar para ela e falar assim: escuta, me respeita. Você não está falando com qualquer um, não. Você está falando com alguém sério. Você está falando com alguém que honra a Deus. Você está falando com alguém que faz as coisas direito. E aí você tem força para isso. Você está entendendo ou não? Que muitos dos problemas, se nós pararmos para pensar que nós estamos enfrentando, talvez dentro de casa, está relacionado à nossa falta de posicionamento. A gente não está sendo cabeça, a gente está sendo cabeção. A gente está vacilando. Olha só. E eu quero caminhar para terminar. Quando eu digo isso de posicionamento, ser homem, não é ser grosseiro. Entendeu? Não é tipo assim: sou eu que mando agora aqui. Pá! Vou mudar tudo. Vai, faz isso que você vai ver o rolo. Posicionamento. Não é chegar e pá! Não é isso. É entender o que é ser o cabeça. Ser cabeça é servir. Ser cabeça é amar. Ser cabeça é respeitar. E quando você faz tudo isso, é muito fácil uma mulher dizer assim: eu sou submissa ao meu marido porque ele é cabeça. É muito bom honrá-lo. Então, esse primeiro ponto nós devemos entender. Que não é sobre ser grosso, não é sobre estúpido, mas é sobre o nosso papel que nos gera autoridade para liderar a nossa casa. Então grave isso. E repete bem alto, levanta sua mão, diga assim: eu devo assumir o meu papel. Então teu papel implica em quê? Direção. Ser cabeça é dar direção. Ser cabeça é dar proteção. Ser cabeça é dar provisão. Direção, proteção e provisão. Eu vou assumir o meu papel, eu vou deixar de ser um cabeção, eu vou ser cabeça. Vocês podem subir. Eu vou ser cabeça da minha casa. Então, primeira coisa, eu vou dar a direção. Às vezes você senta, como que você vai direção? Gente, deixa eu dar uma cutucada em alguns aqui. Mas algo precisa mudar hoje, amém? Algo precisa mudar aí hoje ou não? Sim ou não?
Eu vou dar direção na minha casa. Pastor, agora vou sair daqui. Agora ela não me aguenta. Eu vou dar direção dentro de casa. Você não conhece isso aqui da Bíblia, ela conhece isso aqui, ó. Como que você dá direção? Como que você consegue? Você não é autoridade no assunto. Você se torna autoridade a partir do momento que você gasta tempo. Você entende ou não? Então, o que tem que mudar? Pastor, eu quero assumir o controle. Primeira coisa, você quer dar direção? Passe a conhecer mais. Seja você dentro da sua casa, leia mais que ela. Entendeu? Homem, você quer ver a realidade mudar da sua casa? Leia a Bíblia mais que sua esposa. Ore mais que sua esposa. Chegou a hora de mudar essa geração, sabe, de homens que fica assim: ai, minha esposa é uma bênção. Ela ora, pastor. Ela lê bastante a Bíblia. E você, cabeção? Você está satisfeito dela fazer isso por você? Sendo que é você que tem que guiar. Você quer ter autoridade para guiar? Ora mais que ela. Leia mais que ela. Busque. Seja mais fiel. Isso vai te dar autoridade. Aí você tem a autoridade para guiar, para direcionar, para falar: vem por aqui. Porque ela vai olhar e vai falar assim: ele tem base no que está falando. Ele sabe do que ele está falando. Então, a gente precisa entender isso. Outra coisa, proteger. Protegê-la é o quê? Ela se sentir acolhida, abraçada, ela olhar e falar assim: eu confio no meu marido. Sabe, às vezes a mulher está vulnerável. Lembra? Mulher é sentimento, certo? Mulher é sentimento, certo? E quando ela está nos momentos de instabilidade, quem somos nós para elas? Terceira coisa, ser o provedor. Ser aquele que põe a mão na massa, que não tem preguiça, entendeu? Que vai para cima. Eu lembro. Quero que você fique de pé para a gente orar. Antes de orar com você, quero só contar esse relato que uma vez aconteceu comigo. Quando eu casei, eu ganhava R$430. Isso em 2007, 15 anos atrás. Ela ganhava R$380, o salário mínimo da época. E a gente foi morar numa casa de aluguel que a gente pagava R$250. A gente estava passando um apertado, muito apertado. Mas a minha mulher nunca viu quebrar um princípio com Deus por causa do meu aperto. Minha mulher nunca viu deixando de honrar Deus porque eu estava num momento de muita dor e apertado. Mas só que teve um dia que eu virei para ela e falei assim: amor, eu vou te prometer algo. Olhando na cara dela, no olho dela, eu falei: nós estamos apertados hoje, mas eu prometo para você que a nossa situação vai mudar. Eu vou fazer o que tiver que fazer, mas vai mudar. Nós vamos sair desse aperto. Nós vamos sair dessas dívidas. Vai mudar, nós vamos viver o melhor que Deus tem. Porque nós somos fiéis. Eu falei para ela: nós não somos fiéis a Deus? Não está escrito que Deus vai abençoar? Então nós vamos viver o melhor. E eu cumpri a minha palavra. Eu acho que a gente tem que ter esse espírito, sabe, de homem, de falar assim: vai mudar isso aqui. E não é muitas vezes ficar esperando assim: ai, se você me ajudasse. Irmãos, esquece uma coisa: nós somos a cabeça. Nós somos.
Pastor, mas eu sei, tem momento que eu estou difícil, que é complicado. Sim, ela é auxiliadora, ela vai até te ajudar em alguma coisa, mas ela não vai fazer o que é para você fazer. Eu, como pastor da igreja, às vezes eu estou cansado de tantas atividades, tantas coisas, trabalho para fora, as atividades da igreja, as coisas de casa, e às vezes a vontade que é de não fazer. Mas eu percebo uma coisa: toda vez que eu sento e que eu decido parar, muitos outros param. Você sabe o que Deus falou comigo? Que tem responsabilidades que são colocadas em cima da gente, que são intransferíveis. Intransferíveis. Que às vezes a gente quer que alguém faça pela gente. A gente quer que as pessoas façam por nós o que é para nós fazer. Só que enquanto a gente não entende que o que é para nós fazer, a gente vai ter que pôr a cara e fazer, a gente não vai ver algo diferente acontecendo. Você está entendendo ou não? A palavra de hoje é: homem, Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para ser cabeça. Homem, você que está me ouvindo, Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para ser cabeça. Assuma teu papel, assuma teu lugar. Você vai ver, a tua casa vai mudar. Você vai ver, o ambiente da sua família vai mudar. O ambiente da sua casa vai mudar. Você vai ver as coisas sendo diferentes. Sabe por quê? Porque você assumiu o seu papel, o seu lugar, que é de cabeça. Você não é costela para estar ao lado. A mulher foi tirada da costela para estar ao lado. Você foi o primeiro a ser formado. Deus te formou e te colocou como cabeça. Então seja cabeça.